Eu quero falar no deserto que Deus tem na palavra para nós. O que é que Deus fala sobre este deserto? E então eu quero vos falar de um homem que é Moisés. Um homem que tinha decretado no ventre da sua mãe que ele iria ser morto. Faraó, ele tinha decretado que todas as parteiras que fizessem nascer meninos, eles seriam mortos e atirados ao rio. O povo de Israel neste momento era o povo hebreu, estava cativeiro, 400 anos eles estiveram ali no Egito, eram escravos, adoravam ainda a Deus, mas eles estavam debaixo da orientação e do reinado de Faraó. Ser escravo é não ter vontade própria, é não ter autonomia, tem que ser comandado por alguém, a pessoa não tem livre-arbítrio, é obrigada a fazer aquilo. E então o povo hebreu, ele estava à espera que Deus enviasse alguém, um homem, que fosse libertar aquele povo que estava escravizado durante 400 anos. E Faraó, que era um homem bem durão, um ditador, ele disse: olha, eu não quero mais, porque as hebreias tinham muitos filhos, então eu não quero mais. Se nascerem homens é para vocês matarem e para mandarem ao rio. E vocês sabem que todas as hebreias, quando elas ficavam grávidas, elas escondiam a gravidez, elas tentavam tudo por tudo para que a sua gravidez fosse avante. E como na altura não havia ecografias nem nada disso, não se sabia o que era, então elas tentavam guardar com as roupas a sua gravidez. E depois, se elas eram feitos partos por parteiras, mas a palavra de Deus diz que as parteiras não fizeram isso, e Deus abençoou as parteiras que eram hebreias. Meus amados, e nós aqui vemos a mão de Deus já sobre o povo hebreu. E então a mãe de Moisés, ela ficou grávida. Vocês imaginem o que é que vocês ficarem grávidos? Neste caso, mulheres estarem grávidas e não poderem nascer o vosso filho, saber que o vosso filho, se fosse um rapaz, que ele iria morrer. Tamanha aflição desta mulher, durante 9 meses, carregar no seu ventre uma incerteza: é menina, é menina, é menina, é menina, porque ela já tinha Arão e tinha Miriam também, e vinha mais outro. E então aquela incerteza desta mãe grávida, que não sabia aquilo que iria acontecer. E então os historiadores dizem que Moisés é gago devido à aflição da mãe durante o tempo da gravidez. E nós sabemos, e os estudos eles estão em estatísticas a dizerem que quando a mãe está grávida, tudo o que ela passa para a criança. Se a mãe está em aflição, passa isso para a criança. Se a mãe está ansiosa, passa isso. Se a mãe está com medo, passa. E então foi assim que foi gerado Moisés desde o ventre da sua mãe. E então Moisés ali estava, até que chegou a hora do nascimento. A aflição desta mãe em poder cuidar do seu filho, em poder alimentar o seu filho. E a palavra de Deus nos diz, agora vocês imaginam o que é um bebê. Um bebê, quando chora, berra, abre bem as goelas. Então imaginem o que é a mãe de Moisés aflita. Se alguém ouve o gemido do meu filho, não importa se ele tinha 1 mês, 2 ou 3, era morta a sentença dele. E então de certo, na altura não havia Xuxa, então de certeza que esta mãe passava mais tempo com a mama na boca à criança, para poder calar a criança, para que ninguém ouvisse o choro daquela criança. E esta mulher sofreu 9 meses e mais 3 meses. E ela começou: agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? A sentença deste Moisés era morte. Era o decreto que Moisés tinha dado. Todo homem que nascer hebreu é para ser morto. E então esta mulher aflita: o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E então a sua irmã, neste caso a irmã de Moisés, a sua filha Miriam, ela via que a princesa, a filha de Faraó, ia tomar banho num rio. E ela disse: mãe, a princesa vai tomar banho naquele rio com as suas damas de companhia. Olha, é a melhor coisa que nós podemos fazer, é levar o bebê para lá. Então, como a mãe é sábia, como a mãe faz tudo pelo seu filho, a mãe dá a vida pelo seu filho, então a mãe pensou: olha, vamos fazer um barquinho, batumou o barquinho, tipo assim uma alcofinha, para que não entrasse a água.
e pôs o Moisés lá naquele rio, e o Moisés não tinha já a mama na boca. Ué, ué, ué. E a filha de Faraó, que não tinha filhos, ela ouviu aquele choro e disse às suas damas: vão lá ver o que é que se passa, isto é um choro de bebê. E foram buscar, e ela se encantou com o Moisés, que devia ser lindo de morrer, hein? E estava cheio de fome naquele momento. E então logo a seguir aparece a Miriam e disse: olha, eu sei de uma hebreia que teve bebê há pouco tempo, ela pode amamentar o teu bebê. E então Moisés foi alimentado pela sua mãe, até que chegou o momento que ele foi para o palácio e foi educado como um príncipe. Tinha tudo aquilo que na altura era possível dar. Era um rei em ponto pequenino. Mas o que é que isto tem a ver com a palavra que eu quero ministrar? Moisés, houve um dia já com cerca de 40 anos, viu um egípcio a maltratar um homem hebreu e o matou. Matou e começou-se a falar que ele tinha matado, e o faraó ficou danado mesmo. Quem é aquele que matou aquele hebreu? E o nosso Moisés fugiu e foi para o deserto. E ali no deserto ele casou com uma mulher que tem um nome muito lindo para quem quiser ter meninas: Sipora. Parece zip-zip, mas não é. É Zipora. Eu também não gosto. E então ele casou-se com esta mulher. Ele tirou as suas vestes reais e começou-se a vestir como um pastor. Este homem com 40 anos, ali estava ele no deserto, sem futuro nenhum, não tinha nem uma ovelhinha que era dele ao fim de 40 anos. Este homem que era o príncipe, filho da princesa do Egito, ele não tinha nada, ali estava ele sem nada. Era um simples pastor. E a palavra de Deus diz que quando ele estava a cuidar do rebanho do seu sogro, Deus falou. E então a palavra de Deus nos diz em Êxodo, diz assim, Êxodo 3:1: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Miatã, e levou o rebanho, ouçam só, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, Horebe. Paremos aqui. Então nós aqui podemos ver que Moisés estava no deserto, cuidando do rebanho de quem? Não era o rebanho dele. Mas Deus tinha um propósito para a vida deste homem. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um plano de vida para cada um de nós. E nós podemos dizer: sinceramente, então Moisés, que era o filho da princesa, era um príncipezinho no Egito, perdeu tudo. Agora, que hipótese é que ele tem na vida? Era um homem estudioso, mas ninguém lhe dava trabalho. No reino, ninguém lhe dava. Porque se ele lá aparecesse, ainda era lerpado outra vez. A sentença continuava. E então no deserto, aquele homem ali estava sozinho com as suas ovelhas, neste caso as ovelhas do seu sogro, a guardar, e Deus falou a ele. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Deus sabia o nome dele. Deus conhece o nosso nome. E respondeu ele: eis-me aqui. Meus amados, o que é que isto tem a ver connosco hoje aqui? O que é que isto tem a ver com 17 anos de ministério? Eu quero vos dizer que Moisés, ele foi um homem escolhido por Deus. Moisés foi escolhido lá no meio da escravidão do seu povo, mas Deus o chamou porque Deus tinha um plano para a sua vida. Deus não escolhe status, Deus não escolhe pele, Deus não escolhe se nós temos um bom trabalho ou se temos menos trabalho. Deus não escolhe porque nós temos uma boa casa ou um bom carro. Deus escolhe o nosso coração.
Amém? E Moisés, ali estava ele, sem as vestes reais, estava com vestes de pastor, estava com um cajado na mão que era para poder cuidar das ovelhas, encaminhar as ovelhas. Era assim a sua roupa, mas Deus não se preocupou qual era a vestimenta dele. Deus o chamou, e a palavra de Deus que diz: e chegou ao monte de Deus, Horebe, do deserto para a montanha. Deus tinha um plano de vida para Moisés, e Deus tem um plano de vida para cada um de nós. Amém? Meus amados, não importa qual foi a sentença que nos deram quando nós éramos crianças, não importa qual é a sentença que as pessoas nos vão dando e vão nos rotulando ao longo da vida, o que importa é que Deus tem um plano para a tua vida, um plano de tu seres um homem e uma mulher de Deus. Então, o nosso Moisés, ali estava ele, no meio do deserto, cuidando das ovelhas, cuidando do rebanho do seu sogro, e foi ali que Deus o chamou. Ele já sabia quem era Deus, porque a sua mãe, o tempo que teve com a sua mãe ensinou a palavra de Deus. Aquilo que nós precisamos não são tradições, mas é a palavra de Deus fazer sentido à nossa vida. Podem dizer amém? Porque a tradição vai, os anos passam, elas mudam, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E então o nosso Moisés, ele dizia: o que é isto? Mas o que é isto? Mas foi ali, no meio do deserto, que ele fez subir ao monte de Horebe, e Deus falou com ele. E um pouquinho mais à frente ele disse: eu até sou gago, até não falo bem. Mas Deus não se preocupa aquilo que tu tens. Deus só quer que tu recebas aquilo que Ele quer te dar. E Deus disse a ele: olha, quem vai falar por ti sou eu. Amém? É tão bom nós podemos ter este Deus na nossa vida. E então nós podemos ver que no deserto, ali estava ele, não estava desamparado, ele tinha uma família, tinha um sogro que lhe deu trabalho, mas 40 anos que estava ali pareciam que tinham sido 40 anos sem sucesso. Ele até poderia pensar: eu estive no palácio, eu aprendi de tudo aquilo que há de melhor, porque o Egito na altura era o topo da ciência, era o topo a nível de medicina, era a nação mais avançada. Ele poderia pensar: então, mas eu aprendi tudo para isto. Mas Deus, Ele tinha um plano para a vida dele. E foi ali, no meio do deserto, que Deus falou com ele. E a primeira coisa que ele disse a Deus: eis-me aqui. Este deserto, quando ele ali está, parece um deserto negativo. Sem o palácio, sem as regalias do palácio, e estava guardando as ovelhas do seu sogro. Parece que era um deserto negativo, mas eu quero vos dizer que o deserto na Bíblia, o deserto para mim é uma prova de fé, é uma prova de fogo. Quem passa no deserto aguenta tudo. Se nós formos a ver essas provas que são feitas no deserto, quem conseguir passar é um valente. Significa que tem uma estrutura física que conseguiu se adaptar. Significa que é alguém que tem muito controle do seu corpo e das suas emoções. Mas no deserto, este deserto que parecia que ele estava sozinho, parecia que ele estava abandonado, foi ali que Deus o levantou. E Deus disse: vem cá. E Deus começou a falar com ele. E então Deus mostrou o plano para a sua vida e também para o povo hebreu. E então ele volta para o Egito. E vocês sabem o que é que aconteceu? As 10 pragas. E o nosso Moisés disse: Faraó, dá-me o povo. E Faraó dizia sempre que não. Aconteceu aquelas 10 pragas. E depois nós vimos o que é que aconteceu. Moisés começa a caminhar com o povo, começa a conduzir o povo. Para onde é que o povo foi? Onde é que o povo teve 40 anos? Me digam. No deserto. No deserto. Meus amados, o nosso Moisés conduz o povo pelo deserto, aonde foi maltratado, aonde foi injuriado, aonde não foi compreendido. Mas eu quero vos dizer que foi no deserto. Olha, vejam o que é que nós encontramos no deserto. E foi isto que aconteceu com o povo de Israel.
Mas foi no deserto que Deus deu provisão. Foi no deserto que Deus deu água, Deus deu maná do céu. Foi no deserto que Deus deu proteção. De noite havia uma coluna de fogo para os aquecer, que andava sempre com eles. De dia era uma nuvem que os protegia. Foi no deserto que eles viram a mão de Deus sobre as suas vidas. Foi no deserto que nós podemos ver que Moisés teve uma fibra de um homem de Deus aguentar 40 anos naquele deserto. Mesmo no deserto, aqueles que ele tinha tirado da escravidão diziam tantas vezes: tu te esqueceste, tiraste-nos do Egito, nós tínhamos lá os melões e os pepinos e estamos aqui no deserto. Mas Deus, naquele momento, Deus trazia provisão ao povo e eles não tinham com que se queixar, porque Deus é um Deus de provisão para o seu povo. Podem dizer amém? Foi no deserto, meus amados, que o povo de Israel viu a proteção, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, e foi no deserto que o povo pôde depender totalmente de Deus. A palavra de Deus diz que os seus sapatos, eles cresciam tal e qual como os seus pés. Isto é dependência de Deus. Foi no deserto que o povo de Deus dependeu de Deus. Meus amados, mas nós sabemos que durante o deserto o povo era ingrato, o povo amaldiçoava Deus, amaldiçoava Moisés, amaldiçoava os servos de Deus. Mas foi no deserto que eles tinham tudo de graça, tinham água de graça, tinham comida de graça, tinham proteção de graça, tinham tudo de graça. E nós podemos ver que toda a vez que Moisés subia ao monte, Moisés recebia a revelação de Deus. É isto que eu quero passar para vocês. Agora, nós que estamos aqui há 17 anos, temos passado por desilusão, por angústia, por tristeza. Mas nestes 17 anos de deserto, Deus nos tem sustentado. Deus tem dado provisão às nossas casas. Meus amados, é motivo de nós nos alegrarmos. E até o profeta Isaías faz um convite. Em Isaías 2:3, subamos ao monte, subamos, ó igreja, ao monte, subamos, povo de Deus, ao monte. Meu amado, o deserto é uma prova de fogo. E vocês sabem que no deserto alguns morreram, do povo hebreu. Não foram mordidos pelas cobras nem pelos escorpiões, não foram. Foram mordidos pela sua língua, porque eles amaldiçoaram a Deus, eles amaldiçoaram Moisés, e Moisés estava sempre a dizer: Deus perdoa, Deus dá mais uma oportunidade, Deus dá mais uma oportunidade ao teu povo. E foi isto que aconteceu. Vocês sabem que no deserto da vida, o nosso deserto aqui na nossa vida, aparecem escorpiões que nos querem matar, que nos querem destruir. Às vezes são os amigos, às vezes é a família, às vezes é os colegas de trabalho que nos querem matar, roubar a nossa fé. Mas, meus amados, nós precisamos de passar pelo deserto. E o deserto é onde há provisão de Deus. O deserto é onde há proteção de Deus. Quando Deus disse a Moisés: fique em paz, eu vou estar com vocês, eu não vos vou deixar, eu não vos vou desamparar, a minha mão estará sobre a vossa vida. E foi isto que aconteceu. Meu amado, talvez tu estejas a passar por um deserto de emoções, um deserto que não sabes que relacionamento é que tu há de ter, um deserto de contradições. Mas eu quero te dizer que é no deserto que nós podemos convidar Deus à nossa vida e passar esta prova de fé. Eu quero vos dizer que nós só conseguimos chegar ao céu se passarmos pelo deserto, mas um deserto que Deus está connosco. No meio da chuva, no meio da tempestade, no meio dos escorpiões, no meio de tudo e mais alguma coisa, nada nos pode separar do amor de Deus. Amém? Por isso este deserto que para alguns, eu não quero, meu amado, se tu queres entrar no céu, o Senhor Jesus disse: quem me quiser seguir, toma a sua cruz e siga-me.
negue-se a si mesmo. Ou seja, negar a sua vontade para que a vontade de Deus seja feita em nós. Então o nosso profeta Isaías, ele disse: subamos ao monte. E aquilo que eu quero desafiar hoje a vocês aqui é subir ao monte. Mas eu já lá vou. Ao longo destes 17 anos nós temos vivido este deserto. É como eu digo, não é um deserto árido, é um deserto onde nós temos visto a mão de Deus. Como eu disse, a angústia, o sofrimento, a dor, as injúrias, as mentiras, fazendo o bem e recebendo o mal. Os escorpiões tentaram matar a nossa fé, tentaram matar aquilo que Deus tem feito à nossa vida, mas é no deserto que nós não vamos desistir, porque maior é aquele que está connosco. Podem dizer amém? E Moisés, com o seu cajado, ele disse: eu quero isto para a minha vida, eu quero isto. E Moisés recebeu tanta ingratidão, tanta injúria, tanta mentira, mas Moisés ficou firme, porque Moisés tinha um plano de Deus para ser posto sobre aquele povo. Eles podiam ter caminhado só 2 anos e caminharam 40 no deserto para ver se aprendem. Eu tenho dito que às vezes as pessoas não aprendem pela palavra, aprendem pela dor e pelo sofrimento, que às vezes é escusado. Mas, meus amados, Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus não manda nada à tua vida que tu não consigas aguentar. Ouça isto: Deus não dá nada, Deus não permite nada à sua vida que você não aguente. E quando tu não aguentares, quando as forças estiverem a cair, o Senhor Jesus, pelo profeta, pelo apóstolo Paulo: posso todas as coisas, porque Deus me fortalece, naquele que me fortalece. Meu amado, este tem sido o deserto que nós temos passado, mas eu quero vos dizer que tem sido um deserto. Eu nunca fui tão feliz na minha vida quanto estes 17 anos. Mas eu quero vos dizer que ao longo deste deserto que nós temos passado a existir, eu como família e os nossos filhos, mas nós podemos ver que Deus tem mandado todos os dias o maná do céu pela manhã. Deus nos tem reconfortado durante as madrugadas o nosso choro. No outro dia Deus nos tem levantado os nossos braços para caminhar, porque é possível todo aquele que acredita que é possível. E então ao longo destes 17 anos a mão de Deus tem estado estendida sobre a nossa vida. Não é uma nuvem por causa da proteção do sol, não é uma coluna de fogo para nos aquecer de noite, mas nós temos sentido a proteção de Deus ao longo destes 17 anos. E eu posso dizer, Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Meus amados, nós podemos ver que aquilo que aconteceu com Moisés aconteceu também conosco aqui. Moisés, no meio do deserto, levantou um tabernáculo, que era uma igreja móvel. Moisés deixou o passado para trás, que era filho da princesa de Faraó, mas ele arregaçou as mangas, ele tinha a autoridade de Deus. Amém. Ele conduziu o povo de Deus durante 40 anos sobre o deserto, porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele não baixou os braços. Porquê? Porque a mão de Deus estava-se com ele. Mesma coisa como nós não arregaçámos os braços. Amém? Ou melhor, arregaçámos os braços e fomos trabalhar. É isto que Deus faz. É isto que Deus quer que cada um de nós faça. Não é baixar os braços, mas é continuar a fazer aquilo que Deus tem, o propósito para cada um de nós. Não temos que nos envergonhar deste Deus a quem nós servimos. Não temos que nos envergonhar de ter uma vida reta diante de Deus, diante da sua palavra. Mas, meu amado, foi aquilo que o profeta Isaías disse: subamos à montanha. Meu amado, 17 mais e todos aqueles anos que Deus quiser nos dar aqui neste lugar. Só é possível com vidas que estiverem dispostas a passar pelo deserto. O deserto aonde nós somos provados pela fé. No deserto aonde nós vemos a mão de Deus e a dependência de Deus na nossa vida. Por isso, este é o convite para a igreja. Vamos todos caminhar
no deserto, porque Deus vai estar connosco. O Senhor Jesus disse: no mundo teremos aflições, mas tendo bom ânimo, eu estou com vocês. Amém? E o Senhor Jesus disse: eu não vos vou tirar do mundo, mas eu vou livrá-los do mal. Meus amados, a nossa função aqui é para levar Jesus àqueles que não têm Jesus. Até podem conhecer Jesus, mas Jesus não vive dentro das suas vidas. A nossa vida aqui, meus amados, é para ser passada pelo deserto, mas um deserto que nos traz provisão, um deserto que vão para ser escorpiões que nos querem matar, um deserto onde há catos e nós nos picamos. Só temos de fazer uma coisa, é tirar os picos dos catos e continuar a caminhada. Porquê? Porque no deserto Deus vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Meus amados, subir ao monte, subir à montanha. Jesus, que é Filho de Deus, Ele teve que ir também ao monte para estar com Deus. Meus amados, isto significa o quê? Que nós, como homens e mulheres de Deus, se nós queremos chegar à terra prometida, que é o céu, Moisés era Canaã, nós agora é o céu, nós precisamos de ir à montanha. E significar ir à montanha, para mim, é a intimidade e dependência total de Deus. Aqui embaixo no deserto, na nossa vida, somos provados de manhã, à tarde e à noite, e às vezes até no sono nós somos provados. Mas é ir ao monte alto, onde nós ficamos mais perto do céu, é figurativo, mas nos leva a estarmos mais perto de Deus. Isto significa o quê? Quanto mais intimidade nós tivermos com Deus, nós vamos subir a um patamar que nós nunca vimos, mas que Deus tem guardado nos céus para a nossa vida. Meus amados, quando os discípulos e Deus disse: vão para Jerusalém, eles estavam a sair do Monte das Oliveiras, receberam revelação. Quando nós vamos ao monte, quando nós nos entregamos totalmente a Deus, eu quero vos dizer que Deus nos dá revelação à nossa vida. Revelação, por exemplo: mas será que isto é certo? Mas será que é assim? Mas eu aprendi assim e agora? É quando nós vamos à montanha que nós recebemos revelação para a nossa vida. Foi isto que aconteceu quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, e quase todos os homens e mulheres que subiram ao monte para estar com Deus receberam revelação. Por isso, meus amados, nós somos uma igreja, podemos dizer que temos passado e estamos a caminhar no deserto, porque quando chegar a terra Canaã, a terra prometida, este não é o nosso lugar, mas é o céu. Por isso, enquanto nós estivermos aqui, não se esqueçam, vamos ter catos que nos picam, vamos ter escorpiões que nos querem matar, o sol vai aquecer, mas a mão de Deus, a proteção de Deus, ela vai estar sobre a nossa vida.